Capítulo 2. Um herói relutante. Knox. A mulher estava me encarando como se eu tivesse sugerido que ela desse um beijo de língua em uma cascavel. Não era nem para o meu dia ter começado ainda e já estava uma merda. Eu a culpava. E a sua irmã, idiota, Tina. Também joguei parte da culpa em Agatha para completar, já que foi ela quem me mandou uma mensagem dizendo que Tina tinha acabado de levar seu traseiro baderneiro para a cafeteria. Agora aqui estava eu, e contava como o cantar do galo, bancando cara crachá, da cidade como um idiota discutindo com uma mulher que eu nunca tinha visto na vida. Naomi piscou como se estivesse recobrando os sentidos. É brincadeira, né? Agatha precisava ir à porta de um oftalmologista se havia confundido a morena brava com a irmã loira oxigenada, bronzeada e tatuada. As diferenças entre elas eram bem óbvias, mesmo sem minhas lentes de contato. O rosto de Tina era da cor e da textura de um sofá de couro velho e meia-boca. Ela tinha uma boca suja coberta por linhas de expressão causadas por fumar 2 maços por dia e agia como se o mundo estivesse em dívida com ela. Naomi, por outro lado, era uma história totalmente diferente. Era mais classuda. Ela era alta como a irmã, mas em vez da aparência de ter ficado no sol até a pele rachar, tendia mais para a princesa da Disney, com o cabelo grosso da cor de castanha assada. Os fios e as flores que estavam nele tentavam escapar de algum tipo de coque elaborado. O rosto era mais macio, a pele mais hidratada, os lábios eram cheios de cor-de-rosa. Os olhos me faziam pensar no chão das florestas e campos abertos. Enquanto Tina se vestia como uma motociclista que havia passado por um triturador de madeira, Naomi usava shorts esportivos de alta qualidade com uma regata combinando por cima de um corpo tonificado que prometia mais do que algumas boas surpresas. Ela parecia o tipo de mulher que bastaria me olhar uma vez para dar no pé com o primeiro diretor de empresa vestindo camisa polo que pudesse encontrar. Para a sorte dela, eu não curtia picuinhas. Ou mulheres carentes e exigentes demais. Não curtia princesas inocentes que precisam ser salvas. Não perdia tempo com mulheres que exigiam mais do que diversão e alguns orgasmos. Mas como já tinha metido o nariz na situação, chamado-a de lixo e gritado com ela, o mínimo que eu poderia fazer era acabar logo com a situação, depois voltaria para a cama. Não estou brincando, afirmei. Eu não vou a lugar nenhum com você. Você não tem carro, salientei. Obrigada, sabichão. Sei que não tenho carro. Deixa eu ver se eu entendi. Você é uma estranha numa nova cidade, o seu carro desapareceu e está recusando a oferta de carona porque você invadiu uma cafeteria e gritou comigo. Depois me perseguiu e continua gritando. Se eu entrar em um carro com você, é mais provável eu ser cortado em pedacinhos e espalhado em um deserto do que eu chegar ao meu destino. Não tem desertos aqui, mas tem algumas montanhas. Sua expressão sugeria que ela não me achou prestativo ou engraçado. Soltei o ar entre os dentes. Olha, eu estou cansado. Recebi um alerta de que Tina estava causando confusão na cafeteria de novo, e foi nisso que pensei estar me metendo. Ela tomou um longo gole de café enquanto olhava de um lado para o outro na rua como se estivesse considerando uma fuga. Nem pense nisso, disse a ela. Vai derramar o café. Quando aqueles lindos olhos avelã se arregalaram, eu sabia que tinha acertado em cheio. Tá, mas só porque este é o melhor leite que já provei na vida, e esta é a sua ideia de pedido de desculpas? Por que é tão deplorável quanto a forma que você pergunta às pessoas se algo está errado? Foi uma explicação, aceite ou não. Eu não perdia tempo fazendo as coisas que não importavam, como conversa fiada ou pedido de desculpas. Uma moto ribombou pela rua, com Rob Zombie saindo dos alto-falantes. Apesar de ser apenas 7 da manhã, o cara nos olhou e acelerou o motor. Wright estava chegando aos 70 anos, mas ainda conseguia garantir uma quantidade astronômica de histórias para contar com todo o lance de coroa grisalho e tatuado que rolava com ele. Intrigada, Naomi o observou com a boca aberta. Hoje não seria o dia em que a pequena Miss Margaridas, no cabelo, exploraria o mau caminho. Acenei um vaza com a cabeça para Wright. Tirei o precioso café da mão de Naomi e fui para a calçada.
Ei! Ela foi atrás como eu sabia que faria. Poderia tê-la levado pela mão, mas não gostei muito da reação que eu tinha tido quando eu toquei nela. Pareceu ser complicada. Deveria ter ficado na porra da cama, murmurei. Qual o seu problema? Exigiu Naomi, correndo para me alcançar. Ela estendeu a mão para o copo, mas eu afastei e continuei andando. Se não quiser acabar amarrada na parte de trás da moto do Wright, sugiro que entre na minha caminhonete. A paz e amor, desgrenhada, murmurou algumas coisas descorteses sobre a minha personalidade e anatomia. Olha, se conseguir parar de ser uma chata de galocha por 5 minutos, eu te levo à delegacia. Você pode pegar a porcaria do carro e então vazar da minha vida. Alguém já disse que você tem a personalidade de um porco-espinho zangado? Eu a ignorei e continuei andando. Como eu sei que você mesmo não vai tentar me amarrar? Exigiu saber. Eu parei e a olhei de alto a baixo sem pressa. Linda, você não é meu tipo. Ela revirou os olhos com tanta força que foi um milagre eles não saltarem e caírem na calçada. Licença, enquanto eu derramo rios de lágrimas sozinha. Saí do meio-fio e abri a porta do passageiro da minha picape. Entra. Seu cavalheirismo é uma lástima, reclamou ela. Cavalheirismo? Significa... Jesus, eu sei o que significa. E eu sabia o que significava ela ter usado na conversa. Cacete, ela tinha flores no cabelo. A mulher era romântica. Outro ponto contra ela na minha lista. Mulheres românticas eram as mais difíceis de conseguir se livrar. As pegajosas. Aquelas que fingiam saber lidar com toda a ideia de, abre aspas, sem compromisso, fecha aspas. Enquanto isso, planejavam se tornar, abre aspas, a pessoa certa, fecha aspas. Tentando convencer os homens a conhecer os pais delas e procurando vestidos de noiva por baixo dos panos. Quando não entrou sozinha, passei por ela e coloquei o café no porta-copos. Não estou nada feliz com você no momento, disse ela. O espaço entre nossos corpos estava carregado com um tipo de energia que eu normalmente sentia pouco antes de uma boa briga de bar. Perigoso, encorajante, não dei muita atenção. Entre na porcaria da caminhonete. Considerando como um pequeno milagre enquanto ela obedeceu, bati a porta na cara amarrada dela. Tudo certinho aí, Knox? Falou Bud, da porta de sua loja de ferragens. Ele estava vestido em seu uniforme habitual. Uma jardineira e uma camiseta do Led Zeppelin por baixo. O rabo de cavalo fino e cinza, que usava há 30 anos caído nas costas. Fazia-o parecer um George Carlin, mais pesado e menos engraçado. Tudo certo, assegurei-lhe. Seu olhar passou para Naomi através do para-brisas. Ligue se precisar de ajuda com o corpo. Subi ao volante e liguei o motor. Uma testemunha me viu entrar na caminhonete. Então, eu pensaria 2 vezes antes de me matar a essa altura, disse ela, apontando para Bud, que ainda estava nos observando. Era óbvio que ela não tinha escutado o comentário dele. Eu não vou matar você, esbravejei. Ainda. Ela já estava com o cinto posto, as longas pernas cruzadas, uma sandália estava pendurada nos dedos dos pés enquanto balançava o pé. Ambos os joelhos estavam machucados e notei um arranhão feio em seu antebraço direito. Disse a mim mesmo que não era do meu interesse e dei marcha ré na caminhonete. Eu a largaria na delegacia. Esperava que fosse cedo o suficiente para evitar quem eu queria evitar. E me certificaria de que ela pegou a porcaria do carro. Se tivesse sorte, eu ainda poderia dar uma cochilada por mais 1 hora antes que tivesse de começar oficialmente o meu dia. Sabe, começou ela, se alguém entre nós tem o direito de estar chateado, esse alguém sou eu. Eu nem te conheço e você está gritando na minha cara, se interpondo entre mim e meu café, e depois, praticamente, me sequestrando. Você tem 0 motivos para ficar chateado. Você não faz ideia, anjo. Tenho muitos motivos para ficar chateado, e muitos deles envolvem a sua irmã imprestável. Tina pode não ser a melhor das pessoas, mas isso não lhe dá o direito de ser tão cretino. Ela ainda é família, menosprezou Naomi. Eu não aplicaria o rótulo pessoas à sua irmã. Tina era um dos monstros de 1º grau.
Ela roubava, mentia, comprava brigas, bebia demais, banhava-se de menos e não tinha consideração por mais ninguém. Tudo porque achava que o mundo devia algo a ela. Escute, ilustre desconhecido. As únicas pessoas que podem falar dela assim são eu, nossos pais e a turma de formandos de 2003 da Andersonstown. E talvez também o corpo de bombeiros de Andersonstown. Mas só porque eles ganharam esse direito. Você não. E dispenso você descontando seus problemas com a minha irmã e mim. Que seja, falei entre dentes. Nós seguimos o resto do caminho em silêncio. O departamento de polícia ficava a poucos quarteirões da via principal e dividia um prédio novo com a biblioteca pública da cidade. Só em vê-lo, o tique do músculo debaixo do meu olho começou. Havia uma caminhonete, uma viatura e uma Harley Fat Boy no estacionamento. Não havia sinal do SUV do chefe. Graças a Deus pelos pequenos milagres. Venha, vamos acabar com isso. Você não precisa entrar, menosprezou Naomi. Ela estava olhando o café vazio com olhos de cachorro abandonado. Com um resmungo, dei meu próprio café quase intocado para ela. Vou te acompanhar até o balcão, garantir que estão com seu carro e depois nunca mais te ver. Tá, mas não vou agradecer. Não me dei o trabalho de responder porque estava muito ocupado me dirigindo à porta da frente, ignorando as letras grandes e douradas acima dela. Prédio Municipal Knox Morgan. Fingi que não a ouvi e deixei a porta de vidro fechar após passar. Há mais de um Knox nessa cidade? Perguntou ela, abrindo a porta com força e me seguindo. Não. Falei, esperando que isso acabasse com as perguntas que não queria responder. O prédio era relativamente novo, com 1 tonelada de vidro, corredores largos e aquele cheiro de tinta fresca. Então, é o seu nome no prédio? Pressionou ela, correndo de novo para me acompanhar. Acho que é. Escancarei outra porta à direita e gesticulei para ela entrar. A repartição policial de Connecticut parecia mais um daqueles pontos de encontro de escritório compartilhado que os descolados das cidades grandes gostavam do que uma delegacia de polícia. Isso havia irritado os rapazes e as moças de farda que se orgulhavam de seu abrigo mofado e caindo aos pedaços com luzes fluorescentes, piscando e tapetes manchados de décadas de criminosos. O aborrecimento deles com a tinta brilhante e os móveis de escritório novos e lustrosos era a única coisa que eu não odiava. A polícia de Connecticut fez o possível para reencontrar suas raízes, empilhando torres preciosas de pastas de casos em cima de mesas de bambu de altura ajustável e preparando café muito barato e muito forte 24 horas por dia, 7 dias por semana. Havia uma caixa de rosquinhas velhas aberta no balcão e impressões digitais de açúcar de confeiteiro em todos os lugares. Mas até agora nada tinha tirado o brilho de novidade do maldito edifício Knox Morgan. O sargento Grave Hooper estava atrás da sua mesa mexendo meio quilo de açúcar no café, um membro aposentado de motoclube. Ele agora passava as noites da semana treinando o time de softball da filha e os fins de semana cortando gramados, o dele e da sua sogra. Mas, uma vez por ano, ele colocava a esposa na garupa da moto e disparavam para reviver os dias de glória na estrada aberta. Ele viu a mim e minha convidada e quase derrubou todo o conteúdo da caneca em cima de si. — O que está vendo, Knox? Perguntou Grave, agora encarando Naomi sem disfarçar. Não era segredo na cidade que minha relação com o departamento de polícia era a mínima possível. Também não era novidade que Tina era o tipo de encrenca que eu não tolerava. Essa é Naomi, gêmea da Tina, expliquei. Ela acabou de chegar à cidade e disse que o carro foi rebocado. Vocês o deixaram lá nos fundos? A polícia de Connecticut geralmente tinha coisas mais importantes com que se preocupar do que vagas de estacionamento e deixava os cidadãos estacionarem onde quer que quisessem, quando quisessem, desde que não fosse na calçada. Vou voltar depois a essa história de irmã gêmea, alertou Grave, apontando a palheta de mexer café para nós. Mas primeiro, só eu estou aqui até agora. E eu não reboquei nada. Porra, passei uma mão pelo cabelo. Se não foi você, faz ideia de quem poderia ter rebocado? Perguntou Naomi toda esperançosa. Claro, apareci para salvar o dia e trazê-la até aqui, mas quem ganhou o sorriso e as palavras amáveis foi o veterano Grave. Grave,
O desgraçado estava deitando e rolando com cada palavra dela, sorrindo para ela como se fosse um bolo de chocolate de 7 camadas. Eis o seguinte, Naomi, começou Grave. A meu ver, há 2 coisas que poderiam ter acontecido. A. Você esqueceu onde estacionou. Mas uma garota como você em uma cidade tão pequena não parece provável. Não, não parece, concordou ela de forma amigável e sem chamá-lo de sabichão. Ou B. Alguém roubou seu carro. Adeus, soneca. Eu estacionei bem em frente à loja de animais porque estava perto do café onde eu deveria ter me encontrado com a minha irmã. Grave me lançou um olhar e eu assenti. Era melhor acabar com essa parte, como arrancar a porra de um curativo. Então Tina sabia que você estava vindo para a cidade. Sabia onde você estaria, esclareceu ele. Naomi não se dava conta de onde ele queria chegar. Ela sentiu, toda ingênua e esperançosa. Sim, ela me ligou ontem à noite, falou que estava em apuros e precisava que eu a encontrasse no Café Rev às 7 horas da manhã de hoje. Olha, querida, Grave picarreou. Eu não quero difamar ninguém, não. É claro, mas é possível que a idiota da sua irmã roubou seu carro. Intervi. Os olhos avelãs de Naomi se voltaram para mim. Ela não parecia amável ou esperançosa agora. Não. Parecia querer cometer uma contravenção, talvez até um crime. Temo que Knox aqui esteja certo, disse Grave. Sua irmã tem causado confusão desde que chegou à cidade há 1 ano. Nem deve ser o primeiro carro em que ela pôs as mãos. As narinas de Naomi se expandiram com delicadeza. Ela levou meu café à boca. Terminou em alguns goles determinados. Depois, jogou o copo vazio nas cestas de lixo ao lado da mesa. Obrigada pela ajuda. Se você vir um Volvo azul com um adesivo de para-choque escrito gentileza gera gentileza, me avise, por favor. Meu senhor. Acredito que não tenha um desses aplicativos no telefone que diz onde está seu carro, não é? Perguntou Grave. Ela colocou a mão no bolso, depois parou e apertou os olhos por um instante. Eu tinha. Mas não tem mais? Estou sem telefone. O meu quebrou ontem à noite. Tranquilo. Posso lançar um aviso para que os policiais fiquem atentos se você me der o número da placa, disse Grave, empurrando um pedaço de papel e uma caneta na direção dela, de maneira prestativa. Ela os pegou e começou a escrever em cursiva elegante e fluida. Você também pode deixar suas informações de contato, onde está hospedada e tal, para que eu ou Nash possa atualizá-la. O nome fez meus dentes cerrarem mais. Fico feliz, disse Naomi, soando tudo menos isso. Você tem um marido ou namorado cujas informações de contato possa adicionar? Eu encarei. Naomi balançou a cabeça. Não. Talvez uma namorada ou esposa? Tentou de novo. Estou solteira, falou ela, soando insegura o suficiente para despertar minha curiosidade. Olha só, o nosso chefe também, disse Grave, tão inocente quanto um motociclista de 1,80 m, de altura com antecedentes criminais poderia soar. Podemos voltar para a parte em que você diz a Naomi que entrará em contato se encontrar o carro dela? O que todos sabemos que não vai acontecer? Esbravejei. Bem, com essa atitude não vamos, repreendeu ela. Porra, era a última vez que eu iria em socorro de alguém. Não era minha função, não era minha responsabilidade e agora estava custando meu sono. Quanto tempo vai ficar na cidade? Perguntou ele, enquanto Naomi rabiscava suas informações no papel. Apenas o tempo necessário para encontrar e matar minha irmã, respondeu ela, tampando a caneta e devolvendo o papel. Muito obrigada por sua ajuda, sargento. Imagina. Ela se virou para olhar para mim, nossos olhares se prenderam por um instante. Knox? Naomi? Com isso, ela saiu da delegacia. Como 2 irmãs podem ser tão parecidas e não ter nada mais em comum? Perguntou-se Grave. Não me interessa. Falei com honestidade e saí atrás dela. Eu a encontrei andando murmurando para si mesma na frente da rampa de acessibilidade. Qual é o seu plano? Perguntei num estado de resignação. Ela me olhou e seus lábios se franziram. Plano? Repetiu, a voz falhando. Meu instinto de sobrevivência entrou em ação. Eu odiava lágrimas, especialmente lágrimas de persuasão feminina.
Uma mulher chorando fazia-eu me sentir como se estivessem me despedaçando de dentro para fora, uma arma que eu nunca revelaria a alguém. Não chore, pedi. Seus olhos estavam marejados. Chorar? Não vou chorar. Ela era uma péssima mentirosa. Não chore, porra. É apenas um carro e sua irmã não vale nada, não vale a pena chorar. Ela piscou em ritmo acelerado. E eu não sabia se iria chorar ou gritar comigo de novo, mas ela me surpreendeu ao não fazer nenhum dos dois. Endireitou os ombros e assentiu. Você está certo, é só um carro. Posso solicitar novos cartões de crédito, uma nova bolsa e outro estoque de molho de mostarda e mel. Diga para onde precisa ir e eu te levo. Você pode alugar um carro e seguir seu caminho. Apontei meu polegar na direção da caminhonete. Mais uma vez, ela olhou de um lado para o outro da rua, provavelmente esperando que algum herói de terno e gravata aparecesse. Quando nenhum apareceu, suspirou. Eu aluguei um quarto na pousada. Havia apenas uma pousada na cidade. Uma pocilga de apenas um andar e uma estrela que não valia um nome oficial. Fiquei impressionado por ela ter realmente se hospedado lá. Voltamos para minha caminhonete em silêncio. Seu ombro roçou meu braço, fazendo minha pele esquentar. Abri a porta de novo para ela. Não porque eu fosse um cavalheiro, mas porque alguma parte perversa de mim gostava de estar perto. Esperei até ela colocar o cinto antes de fechar a porta e dar a volta na caminhonete. Molhos de mostarda e mel? Ela olhou para mim enquanto eu me sentava no banco do motorista. Você ouviu falar daquele cara que atravessou a defesa metálica de uma estrada com um carro no inverno alguns anos atrás? Não me era estranho. Ele não comeu nada, além de sachês de ketchup por 3 dias. Você planeja atravessar uma defesa metálica com um carro? Não, mas gosto de estar preparada. E eu não gosto de ketchup. Oi pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir os vídeos e deixar seus comentários. Espero que estejam gostando do livro e amanhã vem mais um capítulo. Beijos!